diz assim: dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Os irmãos podem tomar os vossos assentos. A palavra do Senhor é a boca de Deus falando conosco. A Bíblia é a boca de Deus. Fechada é um livro, aberta é a boca de Deus falando comigo e contigo. Se você quer ouvir a voz de Deus, leia a Bíblia. Se você quer ver Deus falando com você, mas Deus não fala comigo, Deus fala sim. Se você abrir a palavra e você começar a ler o que está escrito nesse livro, você vai ouvir Deus falando contigo. Se você procurar e esperar de mim alguma palavra boa, você vai ter o meu sorriso, você vai ter a minha amizade, você vai ter a minha sinceridade. Mas a palavra de Deus é que vai trazer a salvação para a tua vida. A palavra de Deus é que vai trazer mudança para a tua vida. Porque eu também preciso de salvação, eu também preciso de mudança. Eu também preciso da palavra de Deus me transformando dia após dia. Eu não sei quantas pessoas estão nesse culto, porque eu não tenho como saber. Você que está em casa agora assistindo, às vezes nós podemos estar aqui presentes, dentro do templo, 50, 80 pessoas, mas online tem muita gente. E a igreja se torna grande, e o culto se torna extenso, e muitas vidas são alcançadas. E nós louvamos a Deus porque a ciência tem se multiplicado, como diz a palavra de Deus, que após o culto terminar aqui, ele continua na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira. O mesmo culto as pessoas assistem em casa. Quando a gente vai ver o número de visualizações, já tem muita gente assistindo, já tem muita gente sendo alcançada pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é justa, fiel e verdadeira. E Jesus disse aqui nessas palavras: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por isso que cada vez que eu e você escutamos a palavra, cada vez que eu e você lemos a palavra, mais a verdade de Cristo vai entrando dentro de nós. Mais nós vamos conhecendo o que é o Evangelho. E nós vamos entendendo qual é o propósito de Cristo, por que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E é tão bom estar na casa do Senhor, é tão bom nos alimentarmos da palavra de Deus. É bom quando nós alimentamos o nosso corpo, quando nós nos alimentamos com um banquete bem feito, bem caprichado, e nós conseguimos alimentar o nosso corpo. Mas maravilhoso é quando nós conseguimos alimentar o nosso espírito. E o nosso espírito só pode ser alimentado com a palavra de Deus. É ela que nos sustenta. Aquela mulher samaritana, quando ela estava ali no poço, Jesus chegou e pediu água para ela. E ela ficou perturbada na hora, porque ela sabia que os samaritanos e os judeus não podiam se comunicar. Então, ainda mais que ela era uma mulher, e ela disse para ele: como que tu me pedes água, sendo eu samaritana e tu judeu? E ele disse: mulher, se tu soubesses quem te pede água, tu pediria e este te daria água viva, que tu beberia e nunca mais sentiria sede, voltaria a sentir sede. Esse é Jesus. Aí ela reconheceu, porque ela viu que aquelas palavras vinham de alguém muito mais forte, alguém muito mais especial do que um simples profeta. Ela viu que ela reconheceu que ele era o Filho de Deus, que ele era o Messias enviado de Deus. E ali Jesus começou a revelar as coisas que estavam acontecendo com aquela mulher, coisas que ela não tinha contado para ele, porque o Espírito de Deus, ele revela, o Espírito de Deus testifica. E ali Jesus Cristo começou a falar do seu amor, começou a falar do reino. E aquela mulher saiu dali evangelizando, saiu dali como uma missionária, falando do reino de Cristo. Ela entregou a Cristo a sua vida, ela se libertou dos seus erros, dos seus pecados, deixou os seus pecados, e ela reconheceu que ele era o Filho de Deus.
Coisa linda, irmãos, é nós poder estar vivendo no tempo da graça. É os dias que nós estamos vivendo. Por isso nós precisamos confiar no Senhor. Eu vou dizer para você, não te deixes enganar. Se você ler a Bíblia, você não vai deixar ser enganado pelo maligno. O mundo nos engana. E a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Então muitas vezes nós somos enganados por este mundo. Mas se nós entrarmos para a palavra e você começar a ter uma comunhão com Deus, você começar a ter um relacionamento com Jesus, você vai começar a ver a verdade. Saulo, ele não conhecia Jesus. Ele era um escolhido de Deus para levar as boas novas, para levar o evangelho de Cristo, mas ele era um perseguidor da igreja. Muitas vezes nós deixamos de orar por alguém que persegue a igreja. Muitas vezes nós deixamos de orar porque não acreditamos que Jesus pode transformar uma pessoa. Mas o Saulo, ele foi transformado por Jesus. Ele perseguia de perseguidor, ele se tornou um discípulo amado do Senhor, que começou a evangelizar e a falar do amor do Senhor, ao ponto de dar a própria vida por Jesus. A Bíblia diz que ele começou a perseguir a igreja, ele fazia parte do Sinédrio. Saulo, ele era uma autoridade judaica, ele ajudava até mesmo a juizar ali os judeus, as pessoas que estavam se tornando cristãs, passavam pelo julgamento de Saulo. E ele começou a perseguir, aonde encontrasse um cristão no meio do caminho era para matar. Inclusive a Bíblia fala de Estevão, que foi morto a pedradas. Mas a Bíblia diz que Estevão, antes da morte, ele viu a glória de Deus. Ele sentiu a alegria e a glória do Senhor sobre ele. Então aquele momento que deveria ser um peso, que deveria ser um sofrimento, se tornou um momento de glória. É o momento do arrebatamento de um servo de Deus. Eu creio que aquele que é fiel, aquele que entrega a vida a Cristo, até mesmo na hora da morte, é diferente. Pode para nós, no nosso físico, a gente achar que a pessoa está num sofrimento terrível, mas ela já está em espírito com Deus. Ela já está num estado de glória, assim como Estevão no estado de glória. Ele, Jesus, ali naquele momento de morte, para ele foi apenas uma passagem para a vida eterna. Por isso nós não podemos ter medo. O inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele tenta nos amedrontar com uma enfermidade, com um obstáculo, alguma coisa que nós passamos aqui na terra, uma adversidade. Muitas coisas nos fazem, às vezes, ter medo. Mas é nesse momento de medo que a gente precisa lembrar que nós temos um Deus, que Ele disse que estaria conosco todos os dias. É nesses momentos que nós estamos nos desafios dessa vida, às vezes de uma enfermidade, às vezes num problema que nós passamos, às vezes um problema emocional que nós estamos passando. Talvez eu não sei o que você está passando, talvez você anda ansioso, talvez você anda depressivo, talvez você anda, por qualquer coisa, você se desestabiliza o teu emocional. Mas eu quero te dizer que Jesus, Ele disse que é para nós lançar as nossas ansiedades diante dEle. Porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado das nossas tristezas, dos nossos momentos de dor. E Ele está cuidando e controlando a sua vida. No momento que nós confiamos, nós temos certeza que Ele está conosco. Você está colocando a tua fé em ação. E quando você coloca a tua fé em ação, você agrada a Deus. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, no momento que você tem fé, você está agradando a Deus. E você recebe o favor imerecido de Deus, que é a graça. E hoje nós estamos aqui recebendo a graça de Deus. E a graça de Deus está te alcançando, aonde você estiver agora. Se você estiver em casa, se você estiver no hospital, aonde você estiver, a graça de Cristo está te alcançando. O amor do Senhor está sobre a tua vida, sobre a tua família. Por isso não é hora de se desesperar, é hora de você orar, é hora de você buscar a presença de Deus. Coisa linda, irmãos, é uma pessoa ter fé, a pessoa ter coragem,
A pessoa depositar 100% da sua fé em Cristo. Eu conheço uma senhora que tem 96 anos, o nome dela é a irmã Ivani. Ela é uma missionária do Senhor. Ela mora ali em São Paulo, entre Minas Gerais e São Paulo. E ela viajou comigo para Israel em 2022. Eu converso com ela direto no WhatsApp. O Varli se encanta de ver a forma que nós conversamos, eu e ela. Ela é uma senhora de 96 anos, que ela conversa muito, muito sobre as coisas de Deus. Ela tem uma fé incrível, uma fé imensa. Ela já foi mais de 6 vezes a Israel. Ela já viajou por muitos lugares do mundo. Nós tivemos pouco tempo para conversar. Foram 17 dias de viagem quando eu fui a Israel. Mas nós andamos muito. Nós caminhamos tanto. Foi uma peregrinação aquela viagem. Muitos não entendem. Muitos pensam, um passeio qualquer. Não, foi uma peregrinação. Nós peregrinamos por dentro da Bíblia. Nós andamos pelas folhas da Bíblia. Dá para entender que em 17 dias eu perdi 4 quilos. Só para entender como foi, né? Não foi tão fácil assim como muitos pensam, né? Às vezes em casa a gente custa fazendo dieta e tu não perde meio quilo, né? Às vezes é difícil. Eu sei que eu já fiz, às vezes, meses de dieta e eu ia para a balança e não conseguia. Em 17 dias, 4 quilos, porque nós não parávamos. De manhã cedo, era peregrinando, era caminhando, era jejuando, era orando. E era uma guerra espiritual também, irmãos. É algo que só quem é espiritual entende. E ali pouco eu pude conversar com ela naquela viagem. Mas a gente andou junto todo esse tempo. E hoje nós conversamos pelo WhatsApp. E ela estava me dizendo, ela disse, irmã, como Deus é maravilhoso. Diz ela, como Jesus é incrível. Porque Ele faz as coisas conforme Ele quer, não é conforme nós queremos. E às vezes a gente não entende. Mas nós aceitamos, porque Ele é Deus e Ele sabe. Ela disse, eu vivia pedindo para Deus a cura da coluna. Sempre dizia, Senhor, me cura da coluna, eu preciso, Senhor. Às vezes ela tinha muita dor na coluna, muita dor. E ela disse que há um tempo atrás ela tinha muita vontade de conhecer uma igreja em Santa Catarina, em Camboriú. E ela disse que tinha um desejo no coração. Aí ela disse que um dia Deus permitiu. Ela viajou até Camboriú. E quando não era culto, ela foi lá para conhecer a igreja. Aí disse que o pastor vamos lá, irmã, vou abrir a igreja para a irmã conhecer. Quando ela colocou o pé na igreja, não era culto, irmãos, estava só o templo vazio, ela ali, o pastor. Ela botou o pé dentro da igreja, ela ficou curada da coluna. Ela disse, irmã, isso aconteceu comigo. Olha o que é Deus. Deus faz o que Ele quer na hora que Ele quer. Deus é Deus. Ela disse, e eu já tinha pedido isso há muitos anos para Deus, e até tinha parado de pedir, mas chegou o dia. E eu fui curada, e se eu não ficasse curada da coluna, Ele é Deus, não ia deixar de ser Deus, e eu ia continuar servindo a Ele para sempre. E ali ela ficou curada da coluna, ela me contou com maior alegria. Ela disse, irmã, como Jesus é maravilhoso. E ela disse, eu quero ir aí na tua igreja. Eu digo, vem, irmã, vem até o aeroporto, que ali nós buscamos a irmã. Para a irmã vir, para a irmã pregar aqui na nossa igreja, para a irmã contar. Eu digo, eu já fiquei imaginando a juventude toda na volta dela, conversando e ela contando, porque ela tem muita experiência, muita. Ela viajou muito por muitos lugares do mundo. É muito bom de escutar ela. E ela disse, irmã, eu fico pensando, diz ela assim, eu nem sei se vou passar pela morte, porque eu acho que eu já vou no arrebatamento. Eu digo, isso pode acontecer, irmã. Porque a gente sabe que Jesus está às portas. Não tem muito tempo pela frente, irmãos. Né? Por isso, assim, se você estiver conectado com Deus, se você começar a ter um relacionamento com Deus, você fala com Deus, Ele vai dizer o que é para você fazer. O que é para você, tudo, irmão, tudo. Esses dias eu estava falando para a irmã Laides, né? Que a gente tem que perguntar tudo para Deus, tudo isso. Hoje eu ainda estou aprendendo isso. Eu tenho uma vida inteira dentro da igreja. Eu tenho uma vida inteira com Cristo. Eu conheço o Evangelho de Cristo desde que eu me conheço por gente, né? Porque meus pais sempre foram evangélicos e me ensinaram no caminho do Senhor. Mas as coisas de Deus se renovam a cada dia. E cada dia o Evangelho é uma novidade de vida, irmãos. Cada dia a gente aprende mais. E eu aprendo com Cristo todos os dias. E aprender a depender de Deus 100%, irmãos. É só com o passar do tempo que tu vai aprendendo. Com a vida que tu aprende. Porque às vezes tu toma algumas decisões assim, na hora ali. Sim, não, vou, ok. E às vezes não é o sim de Deus, não é o não de Deus, não é o ok de Deus, não é a hora de Deus.
e tu toma as tuas decisões. É por isso que às vezes a gente se dá mal e as coisas não funcionam. Mas quando tu aprende assim, ó, a não dar respostas na hora, mas entregar para Deus e ir para a oração, ir para o joelho. Agora eu vou orar, agora eu vou perguntar para Deus, né? Nem que você tem que dar uma resposta agora, é imediato o momento, mas só um pouquinho que eu já vou te responder. Vou no banheiro, vai lá e orar. Eu vou lá no carro, já volto. Vai lá no carro e faz o teu momento de oração, depois tu volta para dar resposta. Deus tem me ensinado, irmãos, porque às vezes a gente termina fazendo e tomando decisões erradas, porque nós resolvemos fazer as coisas do nosso jeito e não do jeito de Deus. E aí você pergunta assim, mas por que tem que ser o jeito de Deus? Por que não pode ser o meu? Porque Deus conhece, Deus é onipresente e onisciente, onipotente. Ele conhece o amanhã e tu não conhece. Ele sabe o que vai acontecer contigo daqui a pouco e tu não sabe. Por isso que a gente precisa depender de Deus, porque a vontade de Deus é a melhor para nós. Porque é Ele que sabe o que você precisa, é Ele que sabe o que eu preciso, o que é o melhor para mim. É por isso que eu preciso depender de Deus e perguntar para Ele as coisas. E por isso que Deus nos ensina a cada dia, irmão. Aprenda a depender de Deus, aprenda a perguntar as coisas para o Senhor. E Ele vai abençoar a tua vida, tua família, um trabalho, o estudo. Às vezes a gente, o meu sonho é estudar tal coisa. Vamos ver como é que é a realidade do teu lugar. Vai ter trabalho, como é que vai ser? Vai ter portas abertas dentro dessa área que você escolheu? Aí é a hora de você colocar em oração, né? Talvez é o teu sonho, mas Deus está vendo que não vai ser o melhor para ti. Aonde tu mora, não vai ser as portas que vão se abrir para ti. Então Ele vai te orientar. Não, olha, o que vai ser bom para ti vai ser isso. Ele vai te dar caminhos, Ele vai te dar meios. É assim, irmãos, que a gente aprende. É assim que Deus nos ensina. A cada dia o Senhor nos ensina. E a gente conhecendo a verdade, ela vai nos libertando. Cada vez, quanto mais você se aproxima de Cristo, mais próximo da verdade você chega. E mais você vai ficando, você vai se aperfeiçoando, você vai sendo moldado por Deus. Você vai sendo um crente verdadeiro, um cristão de verdade. Não só de aparência, né? Às vezes, hoje, o mundo, ele olha muito a aparência, né? Então as pessoas muito são julgadas pela aparência. Mas a palavra de Deus diz que Cristo nos julga pela reta justiça. Ele olha para nós conforme é a tua atitude, conforme tu é um cristão perto das pessoas e longe delas. A igreja, irmãos, ela não é só esse momento aqui, ó. A igreja, ela continua amanhã. Amanhã você tem que ser igreja. Não adianta eu ser igreja só aqui dentro do templo. Eu tenho que ser igreja amanhã. Eu tenho que ser igreja terça-feira. Eu tenho que ser igreja quarta-feira. Eu tenho que ser igreja quinta-feira. Eu tenho que ser igreja sexta-feira. Eu tenho que ser igreja sábado. Eu tenho que ser igreja no domingo. Eu tenho que ser igreja sempre. Não só no meio das pessoas. Eu tenho que ser igreja todos os dias, no meu trabalho, na minha família, junto com os meus vizinhos. Eu preciso ser a igreja. Às vezes, irmãos, a gente está vivendo uns tempos tão difíceis. A política é tanta mentira, é tanto fake news, como dizem, né? Tanto fake news. Só que a igreja não pode estar envolvida em fake news. A igreja precisa viver a verdade. A igreja, ela está acima da política. A igreja está sentada com Cristo nas regiões celestiais. A igreja está acima disso. Às vezes as pessoas dizem, não pode misturar política com igreja. A igreja precisa ser esclarecida. A igreja precisa estar alerta, precisa entender de tudo. Precisa sim opinar, são seres humanos, são pessoas que precisam sim, até mesmo se infiltrar para fazer a diferença. Mas é aí que vai... Porque ali no meio da corrupção que ele vai mostrar se ele é um verdadeiro cristão. Se ele vai se vender, se ele vai deixar se corromper, ou se ele vai viver a verdade. José era um político, mas ele vivia a verdade de Deus. Ele se comprometeu com Deus. Ele fez a diferença dentro ali da política do Egito. Ele fez toda a diferença porque ele vivia a verdade, ele vivia a palavra de Deus. Ele vivia aquilo que os seus pais ensinaram, que era o verdadeiro Deus, como seguir o verdadeiro Deus.
A igreja não depende da política para existir. Ela subsiste sem apoio político nenhum. A gente vê muitas igrejas sendo perseguidas, irmãos, aí fora. Coreia do Norte. Nós vimos alguns lugares aí, China, onde a palavra de Deus, ela é podada. A Bíblia é contrabando. A Bíblia não entra. A Bíblia não pode ser lida. Mas a igreja não depende da política para existir. Eles podem fechar as portas, querer fechar as portas da igreja, mas as portas da igreja jamais fecharão. Amém? Jesus restabeleceu um reino que é a igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por isso, irmão, não tenha medo. Você é a igreja de Jesus. Seja corajoso, seja valente. Não ande com medo. Deus nos deu uma espada, e a espada é a palavra, é a sua palavra. Essa é a espada que Deus colocou na nossa mão para nós lutar. E nós vimos muitas coisas, irmãos. Às vezes parece teoria da conspiração. Às vezes a gente escuta na geopolítica tantas pessoas falando algumas coisas que às vezes a gente fica preocupado. Será que é verdade? Será que não é verdade? Será que isso está acontecendo? Vão nos enganar com essas teorias? É teoria da conspiração? Não sabemos, irmãos. Mas a Bíblia diz que a verdade nos libertará. Se você orar, Deus vai começar a mostrar e revelar para você e para mim a verdade que está acontecendo, que está oculta nesse mundo, porque a verdade está oculta. O homem está tentando esconder a verdade, mas aquele que serve a Deus, aquele que tem a visão espiritual do Altíssimo, não vai ser enganado por esse mundo. Aí a gente escuta muita coisa. Eu estava semana conversando. Se a igreja soubesse, se a igreja entendesse a força que a igreja tem. Irmãos, uma grande catástrofe, ela pode estar sendo projetada para acontecer aqui no litoral. Para quê? Mas capaz que isso pode acontecer? Sim, pode alguém estar projetando alguma coisa, uma catástrofe natural. Mas como? Não é Deus que manda? Sim, é Deus que manda em tudo. É Deus que cria a natureza. Deus está no tempo. Mas a Bíblia diz que a ciência se multiplicaria. O que está acontecendo lá em Dubai, irmãos? Você sabe que Dubai é deserto. Mas a gente vê que Dubai também está florescendo. Existe uma nucleação. Eles jogam na atmosfera uma nucleação e faz chover ali no deserto. Então tem lugares ali em Dubai que já está florescendo, que está chovendo. O homem está interferindo na natureza. Mato Grosso também já tem fazendeiros que estão conseguindo fazer esse trabalho de nucleação para que as suas fazendas venham a ser regadas com chuva artificial. Agora vocês imaginam se resolvem lançar essa nucleação umas 10 vezes mais do que o normal. Aí pode acontecer o que? Uma catástrofe natural. Pode acontecer chuvas acumuladas numa região só. Para que isso? A maldade, a política, as pessoas querendo destruir, derrubar um estado que nem o Rio Grande do Sul, que é tão próspero, que é tão abençoado. A nossa terra, ela é regada por Deus com chuva, com sol, tem as 4 estações maravilhosas: inverno, verão, outono, primavera. E isso pode ser modificado, sim. Mas isso não, eu não estou aqui para dar aula disso, irmão, porque eu nem estudei para isso. Mas eu estou aqui como orientadora de Deus, de Cristo, para dizer que a igreja consegue interferir nisso tudo. Seja o que for que estiver sendo feito, que nós não sabemos. Seja qual for a imaginação, aquilo que está acontecendo realmente aí no mundo, que eu e você não soubemos. Mas Deus sabe e Ele pode revelar isso a nós. E eu e você, como igreja, a nossa função é entrar na guerra espiritual. Porque há uma guerra espiritual. No momento que querem destruir, né? Se alguém perguntar quem está destruindo a natureza, todo mundo vai levantar a mão. Somos nós, porque o homem.
São as pessoas que estão destruindo a natureza. Então seria interessante destruir quem destrói, não é assim? Seria interessante, quem destrói tem que ser destruído. Então a gente vê tanta coisa ruim acontecendo, talvez para eliminar um pouco a população, e a igreja vai ficar de braços cruzados esperando acontecer as coisas. Deixa o homem interferir, a ciência está multiplicando mesmo, deixa os cientistas fazer o que querem, deixa eles jogar a nucleação para as nuvens lá e fazer chover em tal lugar, deixa chover menos num lugar e chover mais no outro, deixa acontecer. Não, irmão, Deus nos colocou aqui nessa terra para fazer diferença. A igreja do Senhor é o reino de Cristo aqui na terra. Deus nos deu autoridade contra os espíritos do mal. Se estão se levantando contra a humanidade, seja ela quem for, contra cidades, Deus levantou eu e você para orar. E essa igreja está incomodando o inferno. Você está incomodando o inferno porque você está orando. Você está incomodando o inferno porque você está fazendo a diferença nesse mundo. E eu não tenho medo de dizer que Deus me levantou para fazer a diferença nesse mundo. E eu não estou sozinha. Tem um exército comigo. E esse exército se chama Igreja de Jesus, que está espalhada pelos 4 cantos da terra. Essa igreja está espalhada, esse exército ele é grande. É um pouquinho aqui, é um pouquinho ali, é meia dúzia aqui, é um tantão lá, é uma multidão em tal lugar. Mas junta-se, se forma o povo, o exército de Deus. E se a igreja orar, se humilhar, buscar a presença de Deus, vai haver diferença. Se foi projetada uma catástrofe natural, que eles dizem natural, mas ela pode não ser, para destruir a agricultura do Rio Grande do Sul. Se os agricultores estivessem me escutando agora. Se essa live chegasse até um agricultor hoje, que tem terras e terras e terras e que dependem, e que tem empregados e que precisam manter o seu negócio. Se você me escutasse agora, eu diria a você para reunir servos e servas de Deus, pessoas que buscam a Deus juntamente com você, e nós levantar um grande clamor em favor do Rio Grande do Sul. Em favor do Rio Grande do Sul, e levantar um clamor a Deus. Não que Deus não queira fazer isso, Deus quer, mas é uma guerra espiritual, irmãos. É guerra espiritual, e muitas vezes os anjos estão lutando sozinhos, porque não tem o exército junto com eles. E o Senhor colocou os anjos para nos ajudar. A guerra é nossa. A guerra não é dos anjos, a guerra é nossa. Eles são os nossos ajudadores. A guerra é de você e minha. A guerra é do homem. Os anjos são os nossos auxiliares, são os nossos ajudadores. A Bíblia fala que Deus colocaria os anjos ao nosso redor, acampados para nos livrar. Então, quem tem que tomar posição na frente da guerra? Os anjos? Não, é nós. Aí você envia os anjos, vai lá os anjos, Senhor. Irmão, quem tem que estar na frente de guerra é você. É você que tem que estar com o joelho no chão, em oração, em clamor. Se os homens entendessem o que é essa guerra espiritual, você está entendendo, irmão, a profundidade de que Deus está falando conosco aqui. Isso é seríssimo. Deus está falando para o povo se levantar e tomar posição de guerra. Porque há uma guerra espiritual muito grande. E se o povo não clamar, se o povo não orar, pode acontecer uma catástrofe terrível. E realmente pode ser destruída plantações, grandes plantações. Pode ser destruída grande parte da agricultura. Porque está havendo interferência humana no meio ambiente. Mas nós como igreja, por isso que Deus nos levantou. É para nós alertar como igreja. Como isso funciona, isso não me interessa. Como estão fazendo, que tipo de reunião global estão fazendo para acontecer isso, isso não me interessa. Porque eu não vou solucionar isso aí. Na força humana, quem sou eu? Mas no espiritual, nós somos alguém. No espiritual, nós temos uma grande força, que é a força do Criador do nosso lado. E se nós nos levantarmos com poder e autoridade, Deus vai abençoar. Assim como Deus abençoou o Egito na época de José. Teve um tempo de abundância. O Egito, tempo de fome, veio seca sobre o mundo. E o Egito tinha fartura, porque Deus deu inteligência para José. E disse: José, vai lá e fala para o faraó, começa a juntar grãos. Deus começou a dar estratégias para José, como um bom político. Junta grãos e vai armazenando nos armazéns. Vai cuidando para que depois vocês vão ter para doar, vocês vão ter para dar. Vocês vão poder fazer troca, vocês vão vender. E o Egito vai crescer, vai ser uma potência. Olha só que incrível, irmão, que Deus faz. E foi um tempo de abundância no Egito.
Mas imagina se não tivesse um homem chamado José, que ouvisse a Deus, que tomasse uma atitude, que tomasse a frente para resolver aquilo ali conforme Deus estava orientando. E assim somos nós. Pode ser você, pode ser eu, alguém enviado por Deus para orientar, para dizer às pessoas: é hora de clamar, é hora de se humilhar, é hora de começar a se render a Deus, é hora de agradecer a Deus por tudo que você tem. Grandes agricultores, é hora de dobrar os joelhos e pensar: eu dependo de Deus. Porque vai ter momentos que nem o meu dinheiro vai ser suficiente, nem todas as riquezas e as terras que eu tenho vão ser suficientes. O que vai ser suficiente vai ser a minha oração, vai ser os meus joelhos dobrados diante e reconhecer que existe um Deus maior do que eu, um Deus que pode todas as coisas, um Deus que vai fazer diferença na minha vida e nessa humanidade. É isso, irmãos, que nós precisamos, nos apegar e nos apoiar a Deus. Aleluia. E todo mal vai ser repreendido em nome de Jesus. Todo mal vai ser repreendido em nome de Jesus. Deus, Ele é muito mais do que tudo. Essas antenas HAARP aí que consegue detectar o que vai acontecer aí no clima. Deus, Ele já está lá na frente, andando milhões, luz à frente de tudo isso. E Deus está só aguardando a hora certa de enviar o seu Filho. E a hora que Ele enviar o seu Filho, a igreja vai ouvir o som da trombeta. Os primeiros a ouvir serão os mortos em Cristo, que ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que se estivermos vivos até lá, ouviremos a voz da trombeta. Ali nós escutaremos o chamado de Deus: vinde a mim, igreja amada, noiva. Você é a noiva, você está se preparando para te encontrar com Cristo? Talvez você pense assim: eu não estou conseguindo entender. Eu não estou conseguindo entender essa palavra. Eu quero te dizer, hoje com essa nossa tecnologia, que você vai poder voltar o vídeo, você vai poder rever e vai poder entender. E eu vou orar, e eu estou orando para que você entenda o que o Espírito Santo está falando contigo. Deus está se revelando para a tua vida. Ele diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aleluia. O fardo de Cristo é um fardo leve, e Ele nos dá a cada dia. Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário por mim e por ti. É hora de nós começar a buscar Deus, irmãos. É hora de nós começar a entender os mistérios de Deus. Não deixe o inimigo te enganar. Talvez você perdeu um ente querido. Pastor, agora tu está tocando em algo profundo no meu sentimento. Deus diz que Ele é a verdade liberta. Talvez você está sendo enganado. Talvez alguém se passando por um espírito de alguém que faleceu, diz para você, traz um recado para você, lá do além. Mas a palavra de Deus me diz que isso não pode acontecer. Deus não dá autorização para que os mortos venham falar conosco, venham se comunicar conosco. E talvez você pegue a palavra e queira me afrontar. Você vai dizer: mas como Jesus ali na transfiguração, Ele falou com Elias e com Moisés. Irmãos, aquilo ali, nós temos que entender. A palavra de Deus, ela não pode ser lida com versículos isolados. Ela tem que ser estudada, ela tem que ser interpretada. Ali naquele momento, realmente era Elias e Moisés, mas eles não vieram em carne, eles não vieram encarnar aqui. Jesus se transfigurou. Jesus se transfigurou num corpo incorruptível, no corpo celestial. E ali Jesus se encontrou com eles. E Jesus fala com ele. Ali estava Pedro, Tiago e João com Jesus. E eles viram, naquele momento, diz que eles viram uma luz e aquelas vestes resplandecentes de Jesus. E veio uma voz no meio deles ali e disse: esse é o meu filho amado. Esse é o meu filho amado. Pedro, Tiago e João escutaram a voz de Deus falando que Ele era Jesus transfigurado. Estava ali junto com eles, ali com Jesus conversando com Elias e com Moisés. Eles não desceram aqui para trazer recado para ninguém. Aí talvez você vai para outra passagem bíblica e diz assim: pastora, só que tem uma coisa. E Saul, quando falou com Samuel,
Samuel estava morto. Como é que foi que Samuel veio e falou com Saul? Eu quero te dizer biblicamente que não era o espírito de Samuel, era um espírito enganador, porque Deus não permite. Para começar, foi uma feiticeira, porque que fez esse trabalho para invocar o espírito que seria de Samuel. Ali Saul procurou a feiticeira, foi Saul que procurou. Ele queria falar com Samuel, Samuel estava morto, e Saul queria uma resposta. Então ele foi na feiticeira e disse para ela: olha, invoca Samuel, porque eu preciso de uma resposta dele, eu quero saber se eu vou ganhar a guerra. E aí a feiticeira fez todo ali um trabalho, ela era médium, ela fez todo um trabalho ali, e aí se levantou um espírito que se dizia ser Samuel. E foi tão enganador que ele disse: por que tu me incomodas, né? Porque eu estou no meu descanso, alguma coisa assim. Tu vai perder a guerra. Realmente ele perdeu a guerra. O inimigo também sabe das coisas, né? Para enganar. Mas Saul, ele era perturbado. Ele era tão perturbado que vocês sabem a história, como é que era, o que acontecia para sair o espírito ruim de Saul. Tinha que chamar Davi e tocar harpa. No momento que Davi tocava a harpa, o espírito do mal saía de Saul. E ali Saul ficava liberto daquela perturbação. Saul, ele era facilmente enganado por espíritos malignos. Aí como é que vamos trazer outra passagem bíblica. A Bíblia fala de Lázaro e o rico. O rico tinha roupas lindas, roupas de linho fino, e Lázaro era o mendigo. Diz que Lázaro ficava esperando as migalhas do pão do rico cair da mesa para ele comer. Aquelas migalhinhas que até os cachorrinhos lambiam. Era a vida de Lázaro aqui na terra. E o rico estava acima e nunca ajudou Lázaro, nunca se preocupou com Lázaro, porque ele tinha tudo, ele não precisava ajudar ninguém. Mas houve um dia que chegou a morte para o rico, chegou a morte para o Lázaro. Era uma parábola dita por Jesus. A morte chegou para os dois. E aí o que aconteceu? O rico foi para um lugar e o Lázaro para outro. O Lázaro foi para o seio de Abraão. Não é o mesmo Lázaro que foi ressuscitado por Jesus, é outro Lázaro. Lázaro, quando ele morreu, ele foi para o paraíso, ali para o seio de Abraão. E o rico, ele foi para outro lugar, foi para o Hades, que era um lugar terrível, um lugar infernal, um lugar de muito calor. E ele gritava que tinha um abismo entre eles, que dividia o paraíso daquele lugar terrível. E o rico gritava e falava com Abraão, que estava do outro lado, e dizia: Abraão, manda alguém, deixa eu descer, ou manda alguém lá na terra para avisar minha família, para eles não vir para esse lugar, para eles reconhecer a Deus. Eu me arrependo, mas não adiantava mais. Ele já estava naquele lugar, ele teve tempo na terra para mudar e não mudou. E ali Abraão dizia: não pode, porque daqui ninguém vai poder descer lá, porque o evangelho de Deus já está na terra, os mandamentos de Moisés já estão na terra, os discípulos já estão na terra, a igreja já está na terra, a igreja pode evangelizar, a igreja pode falar, não precisa morto descer na terra para falar com ninguém, não precisa, quem passou para o outro lado da vida já está lá, agora é ele, Deus. Ele foi para onde? Só Deus sabe, nós não sabemos, isso não pertence mais a nós. Não tem porquê eu ir a médium, não tem porquê eu ir a cartomante, não tem porquê eu querer descobrir o que aconteceu no além. Eu preciso saber o que acontece agora aqui na terra. Eu preciso mudar a minha vida agora aqui na terra. Eu preciso fazer a diferença agora aqui na terra. E eu preciso passar por Jesus para ter a salvação. E ali deixa bem claro que Deus não permite, Deus não dá autorização para nós recebermos recados de pessoas que já partiram dessa terra. Por isso não te deixa enganar. A verdade liberta, Cristo liberta, a Bíblia liberta. Amém? Glória a Deus. Nós precisamos, a gente vê muita coisa ruim nesse mundo. A gente vê hoje o mundo dividido numa política, mas a gente precisa entender, não tem por que a igreja direcionar ninguém.
dizer, olha, você tem que apoiar esse, ou você tem que apoiar esse lado ou aquele lado. É só você olhar o que a Bíblia diz, né? É só você ver o que a Bíblia te orienta. Às vezes a gente esquece dos valores que Deus nos ensinou dentro da sua palavra. As pessoas estão apoiando o que não agrada a Deus. Se esse partido apoia o aborto, isso não é para mim. Nós precisamos dizer não. E não apoiar esse tipo de pensamento. Nós cremos nisso, nisso e nisso. Nós cremos na família. Nós cremos na valorização do casamento. Somos contra o aborto. Somos a favor da vida. Somos contra tudo quanto é tipo de baderna. E qualquer tipo de apoio político a essas coisas não é para nós. Então não precisa nem dizer, apoia isso ou apoia aquilo. Está fora da Bíblia, eu estou fora. Apoia o que a Bíblia diz que não é para me fazer, eu estou fora. O que é para me fazer, irmãos, está na palavra, e eu preciso fazer o que a Bíblia diz que é para eu fazer. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Viva a palavra de Deus. Amém? Essa é a palavra que Deus me colocou essa noite para trazer para a igreja. Que o amor de Jesus continue nos nossos corações. Que a gente possa continuar se alimentando da palavra, vivendo a palavra. Eu gostaria nesse momento de convidar você que quer fazer a diferença nesse mundo, para vir até aqui à frente. Você que tem sentido que você é um guerreiro de Deus, você sabe que você é um guerreiro de Deus, mas às vezes te faltam armaduras espirituais. Você sabe que precisa se armar com as armaduras espirituais, mas você às vezes não consegue. Você sabe que falta alguma coisa, falta uma espada, falta um escudo, falta um capacete, falta alguma coisa. E Deus diz para você hoje, te vista das armaduras espirituais. E vem aqui na frente que Deus vai te encher do Espírito Santo. Aonde você colocar a planta do teu pé vai fazer diferença. Aonde você tocar vai ser abençoado. A unção de Cristo vai descer sobre você. Enquanto o Thalisson canta, eu vou pedir para você neste momento estender as mãos para cá. Você que vai ficar no banco, você vai levantar as tuas mãos. E você que vinha aqui na frente, você vai colocar a mão no seu coração. E você vai pedir para Deus agora alcançar de ti. Eu peço para os irmãos me ajudem em oração aqui em cima. Fique em espírito de oração, irmão. Me ajuda, por favor. Há uma guerra espiritual tremenda. Se você te ligar com Deus, você vai entender o que está acontecendo aqui. Tem uma guerra espiritual tremenda aqui em cima. Para que as pessoas não entendam o que Deus quer falar. Eu estou vendo vidas sendo transformadas essa noite. Eu estou vendo o Evangelho de Cristo alcançando pessoas. Em nome de Jesus, a presença de Deus vai encher a tua vida. Você vai ser tão cheio do Espírito Santo, que onde você colocar a planta do teu pé, aquele lugar ali vai ser transformado, vai florescer. Aquele lugar que parece que não tem vida, vai crescer novamente. A semente já está ali. Jesus vai te enviar para que você leve suprimento, para que você leve água para esse lugar. Há muitos com sede, há muitos precisando de você, há muitos precisando da tua oração, há muitos precisando que você entre nessa guerra para pelejar em favor delas. E Deus vai te levantar hoje. Te coloque e diga: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Oh, Jesus, obrigado, Senhor. O teu amor, Senhor, está sobre nós, Pai. Que ficaram de pé diante de mim. Estou firmado
pra sempre. Tenho a luz em mim pela fé. Se coloque diante de Deus agora. Pela fé. Deus vai te encher. Deus vai te fortalecer. Seja cheio do Espírito Santo. Pela fé. Seja cheio da graça. Sinta a transformação de Cristo na tua vida. Aceite Jesus como o único Senhor da sua vida. Renuncie a tudo que te afasta de Deus. Não há Aonde você estiver agora, dobra os teus joelhos diante de Deus. ficarão E diga, pela fé, eu entrego a minha vida para ti, Jesus. Pela fé, eu me coloco na tua presença firmado e digo, eis-me em aqui. Cristo pra Usa-me, Senhor, sempre. neste mundo conforme o Senhor A precisa luz de mim. em mim. Deus abençoe você que está aí. Deus abençoe. Levante as suas mãos e adore a Cristo esta noite. Receba a graça do Senhor. Receba a unção. Receba a presença. Receba a bênção de Cristo sobre você. Aleluia. Glória a Deus. Jesus restabeleceu um reino aqui na terra. E este reino é a igreja. E nós somos a igreja. Nós fizemos parte da igreja de Cristo nessa terra. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Esta igreja de Jesus. Cele as portas dessa igreja, Jesus. Nós repreendemos toda obra do mal. Nós repreendemos em nome de Jesus todo ocultismo, todo satanismo, toda feitiçaria que foi lançada contra a casa de Deus. Porque esta casa não é uma simples casa. Porque este templo não é um simples templo. Este lugar é chamado casa de oração. Este lugar é chamado casa de Deus. E na porta desta casa tem o sangue de Cristo. Nas janelas deste templo tem o sangue de Cristo. Nas nossas casas tem o selo de Jesus. Oh, aleluia! Senhor, vem entrar com providência na casa de cada irmão. Venha dar, Senhor, o livramento na casa de cada irmão. Eu te louvo, Jesus, porque a igreja levantou um clamor hoje. Porque estava programado uma grande catástrofe natural sobre o nosso estado. Eu sei que muitos lugares têm chegado grandes ventos, chuvas, granizo. Mas o Senhor tem livrado. A tua mão tem estado sobre o nosso Rio Grande do Sul. Eu peço que o Senhor abençoe também o estado de Santa Catarina, Pai. Oh, Jesus, que também está na mira, Senhor, dessas catástrofes naturais. Mas o sangue de Jesus tem poder. Que o Senhor venha abençoar, Senhor. Oh, Senhor, aquele lugar no Paraná, Senhor, que também sofreu agora 90% da cidade com aquele ciclone. Em nome de Jesus, que seja restaurada aquela cidade. Em nome de Jesus, o Senhor fortaleça as famílias que tiveram as suas percas. Que o Senhor venha restaurar aquelas vidas, aquelas famílias, Pai. Pessoas, Senhor, que têm sofrido com esse tempo, Jesus, que tem se levantado. Mas o Senhor é Deus que restaura. O Senhor é Deus que modifica a situação. O Senhor é o dono de tudo. E o Senhor pode modificar toda a situação. Oh, Pai, todo mal que se levantar, todo o reino do inferno que se levantou contra a igreja caia por terra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, envia fogo do céu, Pai, nessa tira de terra, Senhor, que está aqui entre o Oceano Atlântico e a Lagoa dos Patos. Em nome de Jesus, aqui o 4º distrito de Mostardas pertence a Jesus.
O quarto distrito de mostardas é de Jesus. Que haja uma grande porcentagem, Senhor, oh Senhor, de conversões para Ti aqui nesse lugar. Que as pessoas venham Te reconhecer como o único Senhor a ser adorado aqui nessa região. Oh Jesus, capacita a igreja, Senhor. Prepara a igreja para receber, Senhor. Nos dá condições, Pai. Nos dá condições de levantar um lugar cheio do Teu Espírito Santo. Nos dá condições de levantar um lugar maior, Senhor, para, Senhor, poder abrigar vidas, famílias dessa região aqui nesse lugar. Que esse lugar seja o pronto socorro de Jesus. Em nome do Senhor, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, os nossos trabalhadores da mídia, em nome de Jesus. Sejam cheios do Espírito Santo, sejam cheios de inteligência, de sabedoria, para poder continuar trabalhando dentro dessa obra, porque essa obra é de Jesus e ela não vai parar. Abençoa os nossos músicos, Senhor. Sela eles com Teu Espírito Santo. Sela eles com Teu Espírito Santo. Dê visão espiritual, dê entendimento, dê sabedoria, dê paciência. Oh, Jesus, aleluia. Toda discórdia caia por terra. Oh, Senhor. Oh, Jesus, que haja, Senhor, o ajuntamento. Que haja a união, Senhor. Que haja, Senhor, o amor. Ah, Senhor, que nós possamos ser como a igreja primitiva. Que eles não tinham nada, Senhor, em comum entre eles. Era tudo, era nosso. Era a igreja desfrutando de tudo junto. Ninguém não havia necessitado no meio da igreja primitiva, Pai. Que nós possamos viver em abundância aqui na terra enquanto estivermos aqui, Senhor. Não deixa faltar suprimento para o Teu povo. Não deixa faltar em nome de Jesus, Senhor. Seja abençoada a dispensa dos irmãos. Seja abençoada a saúde dos irmãos. Que nós possamos desfrutar aqui dessa terra enquanto vivermos aqui, Senhor, do melhor que o Senhor tem para nós. E quando vier a perseguição, que nós possamos permanecer firmes, que nós não venhamos a jamais desistir do caminho, que nós não venhamos jamais a regredir, a voltar atrás, que nós não venhamos jamais, oh meu Deus, a rejeitar, a virar o rosto para Ti, mas que nós possamos continuar firmes, fiéis ao Teu Evangelho, em nome de Jesus. Posso te
Aleluia, sinta o toque de Deus na tua vida. Quem pode aplaudir a Jesus essa noite? Obrigada, Senhor. Que Deus abençoe a todos. Que a paz e o amor de Jesus continue no coração de cada irmão. Nossa festinha da